sejam bem-vindos ao meu canal Edmilson Molina aqui no YouTube. E hoje nós estamos para finalizar a primeira parte do desafio de percursos de atividades socioeducativas do blog atividadescras.blogspot.com.br. A primeira parte do Trabalhando a Agressividade são atividades de autoconhecimento e autoestima. Então a gente finaliza elas com a atividade Meu Lema. Meu lema, o que é um lema, né? Um lema é uma frase que define uma atitude, uma postura, uma intenção, né? Então a gente tem no meio empresarial os slogans das empresas, os slogans das instituições e os lemas, né? Aquela frase de impacto que nos guia, né, ao longo de um trabalho, ao longo de um projeto, de um objetivo. A ideia dessa atividade agora, no final dessa primeira parte, dessa primeira fase do percurso Trabalhando a Agressividade, tem por objetivo criar um foco, levar o usuário, o adolescente ou mesmo a criança, a valorizar aquelas características que ele identificou no seu processo de autoconhecimento e focar, né, aonde isso pode levá-lo, né, aonde a superação das dificuldades ou as dificuldades que ele tem pode atrapalhar ele a chegar em um objetivo específico na vida. Claro que a gente tratando de crianças de 6 a 8 anos, isso é bastante vago, vai ser colocado como uma brincadeira, que você pode trabalhar em cima do sonho, né? O que você sonha em ser quando crescer, aquela coisa bem inicial mesmo da infância. Dos 8 aos 10 anos também, não existe uma definição ainda de qual será o objetivo de vida que eles vão ter. Mas é uma maneira de focar, né? De colocar um sonho de uma maneira atingível, de uma maneira tangível. E o meu lema é uma maneira de ele sintetizar esse trabalho de autoconhecimento que foi e autoestima que foi desenvolvido ao longo dessa primeira fase do Trabalhando a Agressividade. Nas próximas fases agora a gente entra com a comunicação e a desinibição, que vai criar uma aproximação ainda maior dentro de cada grupo. Lembrando que se você estiver trabalhando com atividades remotas, é possível fazer todo esse trabalho também. Mas as atividades que seriam coletivas devem ser feitas dentro da própria família. Então é uma oportunidade que a gente tem de envolver a família dentro das atividades do serviço de convivência. Bom, agora a gente vai lá para o meu computador para eu explicar para vocês direitinho como é que funciona a criação do meu lema. O caminho que eu quero mostrar é exatamente a entrada do blog. Se você estiver no seu computador, você vai ter essa imagem do blog. Se você estiver no celular, a visão é diferente. Não tem o fundo, não tem a opção de revista e as atividades, os percursos são colocados em listas, tá? Mas estamos aqui. Então eu entrei atividadescras.blogspot.com.br, né? Você tem uma propaganda sempre aqui no começo. Se você quiser ajudar o blog, clica nessa propaganda que eu consigo ganhar um recurso aí. É pouquinho, mas cada vez que alguém clica sempre ajuda o blog. Aí aqui eu queria mostrar para vocês, para iniciar, exatamente o combo planejamento, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de 2021. O combo planejamento, nesse caso aqui, ele está colocando à disposição de vocês todos os percursos do primeiro semestre do desafio de percurso. Se você for comprar um por um, né, se você falar, em fevereiro eu vou fazer esse, se quiser ir comprando um por mês, tranquilo. Mas se você comprar o pacote todo, você compra tudo pela metade do preço. Ganha o álbum de figurinha, um calendário e o álbum de recortes, para você recortar as figurinhas e entregar para os usuários. A outra opção é você entrar aqui no desafio de percursos mesmos. Então, se você entra por aqui, você já vê os vídeos que você tem anterior e pode entrar no percurso que você está trabalhando. Então, estamos aqui no percurso agressividade. Então, vamos lá fazer uma recapitulação. Eu comigo mesmo, né? Aquela gravação no celular. Stop, o joguinho interativo, que pode ser feito com a família, se for atividade remota. Autoestima, que também pode ser feito com a família, se for atividade remota.
Influência, que pode ser feito com a família, vai ser bem interessante se a família inteira fizer e cada um fizer a sua parte, desde o idoso, o adulto, né, o jovem, se cada um preencher a sua ficha, vai ser um trabalho muito legal. Esse trabalho pode ser acompanhado até pelo técnico de referência do PAIF, porque vai ser uma atividade que vai envolver a família toda. Depois, chegamos aqui então ao meu lema. Por que eu estou mostrando toda essa sequência? Porque é importante que sempre que você for iniciar uma atividade, lembrar em qual percurso nós estamos e lembrar tudo que foi feito anteriormente, para reforçar as ideias, para retomar as atividades, para facilitar com que eles concluam, porque uma atividade é feita depois da outra, mas existe uma lógica, um sentido. Então, quem adquiriu o combo vai ter lá no calendário de metodologia como que uma atividade se relaciona com a outra quando você segue essa sequência do percurso. Estamos aqui então, o percurso meu lema, vou abrir ele aqui para vocês, no blog. A gente sempre tem no blog o objetivo, né, e a atividade resolvida. Objetivo: proporcionar autoconhecimento e fortalecer a autoestima. Um lema é uma frase, uma opinião, uma posição que temos diante das vicissitudes da vida, na qual nos inspiramos para enfrentar os obstáculos. Essa é a ideia. Então a gente vai sintetizar tudo que foi feito até aqui, criando um lema, cada um criando o seu. Vamos lá para a animação agora. Estamos aqui com a atividade, né, que você pode ter ela impressa em branco aí no caderno de atividades, trabalhando a agressividade. Você pode adquirir no combo pela metade do preço, o pacote todo, ou comprar individualmente. Pessoal, aqui eu dividi, né, essa atividade de uma forma que fique bem leve, bem tranquila, e a gente comece a desenhar aí alguns processos em relação ao futuro, em relação a como utilizar todos os recursos que foram levantados nas atividades anteriores para as atividades futuras também. Então, o meu lema, ele está em branco, não tem nada escrito aqui ainda. A gente vai pedir para que eles dividam a história deles em 2 desenhos. Então, eles vão dividir. Se é uma criança de 8, até 8 anos, até 10 anos, eles vão dividir, né? O que ele lembra da infância, do começo da infância dele, e o que seria a atualidade. Então ele vai dividir a história entre um passado e um presente. Então aqui um desenho bem infantil, bem simples, no que a gente pode encontrar aí entre 6 e 8 anos. Depois aqui um desenho mais sofisticado, que pode ir aí dos 8 aos 12 anos, pode aparecer alguma coisa nesse sentido. Então ele dividiu aí, no nosso exemplo, né, o usuário dividiu aí a vida dele. Ele fez um desenho simplesinho, depois ele teve mais tempo, fez um desenho mais elaborado. Mas não importa, o que importa nos desenhos são os conteúdos que vão aparecer, né? O que ele viu, o que ele valorizou na infância e o que ele valoriza na atualidade, o que ele vê no cotidiano dele. Bom, depois feitos os desenhos, a parte mais lúdica, né, eles vão pensar no futuro deles em 3 etapas. Então, um futuro próximo, um futuro a curto prazo, um futuro a médio prazo e um futuro bem longínquo, lá na frente. Eu coloquei aqui uma criança bem empoderada, né? Então, os objetivos dela que são bem definidos, mas normalmente não é o que a gente encontra entre os usuários dessas faixas de idade. Mas eu coloquei aqui, ó, o primeiro objetivo seria ele se enxergar, como ele viria esse futuro. Então ele vê num primeiro momento ele se formando, ele fazendo uma faculdade e se formando. Lembrando que dentro do serviço de convivência com os adolescentes e crianças que vêm de famílias que têm aí um recurso dos programas de transferência de renda, do Bolsa Família, é bem comum que os pais não tenham muito estudo, né? E a ideia de uma faculdade não é uma ideia muito bem difundida dentro desse público. Então essa ideia a gente vai incutir, a gente vai mostrar, vai valorizar o quanto a educação, o estudo são chaves para você superar a sua realidade, né? E estabelecer um futuro com maior qualidade. Então pensar nos estudos é sempre um foco importante. Então, quando não aparece, a gente deve questionar, a gente deve colocar essas questões, falar da formação que tem, né, mostrar que as equipes todas, a maioria tem uma formação
de nível superior, né? E o quanto isso é importante, o quanto isso foi bom ter feito, sabe? Valorizar aquelas coisas que é uma experiência que a família não teve na maioria das vezes. Então, me formando foi a primeira coisa que ele colocou. E depois de você se formar? Aí ele coloca lá, me vejo abrindo a minha empresa. Eu falei que ele era empoderado, né? Abrir uma empresa, hoje em dia, se você for pensar na atual situação econômica, no atual governo, nas políticas neoliberais que focam no empreendedorismo como saída em relação ao trabalho formal, com carteira assinada e tudo mais. Então, eu acredito que seja um momento de começar a despertar já para essas perspectivas de trabalho autônomo, mas já traçando aí metas e objetivos mais concretos e mais ambiciosos. Lembrando que ambição não tem nada a ver com ganância, não existe pecado nenhum em você ser ambicioso. Ambição é traçar objetivos, metas, trabalhar, estudar e atingir as metas e atingir os objetivos, sem prejudicar ninguém, sem descumprir a lei. Isso é ser ambicioso. E o que é ser ganancioso? É você fazer o que puder, o que não puder, passar por cima de todo mundo e chegar onde você quer. Infelizmente, nas novelas, nas TVs, a gente sempre vê o vilão ser chamado de ambicioso e não de ganancioso. E esse erro, eu acredito, não seja nenhum erro, seja uma estratégia para manter as pessoas aí não tendo muita ambição. É uma realidade do nosso país, infelizmente. A gente deve desmistificar e quebrar esse paradigma de que a ambição seja errado. Não, a ambição é a que nos levou à Lua. A ambição é que nos trouxe toda a tecnologia que nós temos. São os desejos e as metas de pessoas que conseguiram atingir os seus objetivos. Bom, vamos lá. Então, abrir a minha empresa. Depois, num futuro mais distante, estar casado, comprando a minha casa. Olha que legal. O comprar a minha casa, muitas vezes aparece assim, comprar uma casa para meu pai, comprar uma casa para minha mãe, comprar uma casa para minha avó, né? É dentro da realidade que eles vivem, né? Ter uma precariedade aí na situação de moradia. Pensaram no presente, pensaram no passado, pensaram no futuro, eles vão criar um slogan para eles, né? Que tipo de slogan? O que é um slogan? Né? É aquelas frases de efeito. Então, Coca-Cola é isso aí, né? Foi um slogan da Coca-Cola durante muito tempo. É só um exemplo. Sou forte no presente. Então é no presente que a gente constrói o futuro, né? E por isso que eu coloquei essa frase dessa forma. A gente pensa no futuro, mas trabalha no presente. Porque se você ficar só pensando no futuro, você só vai ficar ansioso e não vai chegar a lugar nenhum. Bom, definiu uma frase inteira, agora ele vai criar o lema. O lema é uma síntese dessa frase. E aí ficou assim, ó. Força sempre. Por quê? É uma maneira que ele sintetizou, né, o ser forte no presente, e aí ele pensou, mas no presente é força sempre, para eu poder atingir os meus objetivos. Claro que esses diálogos, né, a evolução desses pensamentos, elas devem ter o apoio do orientador social, do técnico de referência que estiver ali atuando com essas crianças e esses adolescentes. Porque eles não vão tirar isso do nada. A gente precisa dar um suporte, questionar e colocar situações, exemplificar, né, para que eles possam se projetar e conseguir atingir o objetivo da atividade, que eles vão levar com eles para as outras atividades para frente, né, na continuação do percurso, mas que vão levar para a vida toda. Bom, vamos lá para o meu álbum de figurinha que eu vou colar a minha quinta ou sexta figurinha e ir avançando aí no meu desafio de gravar um vídeo para cada atividade do desafio de percurso. Vamos lá então, no meu álbum de figurinhas, a última atividade foi a 4, eu estou na 5, na atividade número 5, meu lema, concluímos a gravação, né? Concluímos a explicação, vou fazer o recorte aqui no meu álbum de recortes e colar no meu álbum de figurinhas. Lá, já tenho mais uma figurinha. Vamos ver como é que tá isso aqui. No meu quadro geral, falta pouco, ó. Semana que vem, carnaval. Eu tô aqui na sexta-feira. Na verdade, estamos no dia 12. Eu tô atrasado, tô no dia 8. Pode acontecer. Não, o calendário ele não precisa ser fixo, né? Você pode usar o calendário, ele tem as datas, né, para você ter aí no seu planejamento. Mas o álbum de figurinhas funciona independente das datas. Aqui eu estou um pouco atrasadinho no meu calendário, mas eu pretendo fechar o mês com todos os vídeos gravados já. Bom, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.